Seja muito bem-vindo ao segundo vídeo do canal Comentarismo desse ano de 2026. Mais uma vez eu lhe desejo um feliz ano novo e vamos falar a respeito de livros, uma grande paixão da minha vida e uma grande meta que eu quero ter no ano de 2026. Por favor, se inscreva, deixe um like, comente aí também alguma coisa e vamos conversar sobre aquilo que eu quero conversar no dia de hoje. O ano de 2025 foi um ano com não tantas leituras assim, eu li muito menos do que eu queria ter lido, e para organizar ou para satisfazer esse meu desejo no ano de 2026, eu resolvi trabalhar com uma meta numérica de leitura de livros para esse ano que a gente está começando a viver. Então, para mim, a meta para o ano de 2026 é concluir a leitura de 15 livros completos, baseado em alguns critérios, em alguns crivos, lendo livros clássicos, me importando um pouco com leituras frugais e frágeis, mas o interesse é bater esse número. O número, ele não significa algo importante em si. No entanto, esse quantitativo de 15 nesse ano indica mais ou menos um por mês, ou seja, um nível moderado a cada mês de leitura, para que eu não caia na armadilha, por exemplo, de ler 2, 3, 4 livros num mês e depois passar 2, 3 meses sem completar leitura alguma. Embora isso possa acontecer, mas a minha meta é tornar impossível, tornar mais difícil fazer isso, né? A minha meta, de fato, é conseguir fazer a leitura de um livro e um pouquinho a cada mês que se passar. Mas, como nós já vamos no dia 21 do mês de janeiro, eu já teria então que ter lido algum livro, né? E eu vou apresentar então a primeira leitura que eu já concluí desse ano de 2026. O fato é que eu estava lendo outro livro. Estava lendo o Guarani, né, de José de Alencar, vou falar dele, mas eu tinha começado esse livro no finalzinho do ano passado e ainda não concluí. Ele certamente será a segunda leitura concluída desse ano. Mas eu tive contato com outro livro, né, que foi uma grata surpresa para mim e me ajudou, claro, a engrenar nesse processo de leitura, principalmente por seu tamanho e pela linguagem, pelo público para o qual ele foi escrito. O livro que eu concluí em primeiro lugar em 2026 foi o livro Justino, o Retirante. Eu não sabia sobre o que era, sabia o que era o retirante, sei o que é o retirante, a figura do retirante que aparece ali em Vidas Secas, em Morte e Vida Severina. Então, tive acesso a esse livro. Comecei a lê-lo e tive uma grata surpresa. Esse livro é de Odete de Barros Motte, que é uma escritora brasileira importante para esse público infanto-juvenil, embora essa obra específica não tenha uma linguagem totalmente boba ou uma linguagem infantilizada, não seja um livro raso, né, com temas que poderiam ser facilmente tratados em um folhetim ou uma crônica mínima, não. Esse livro, ele é, apesar de pequeno, ele tem cerca de 140 páginas, apesar de ele ter um público marcado mais novo, que teria a tendência, né, de ser entendido como um público que lê coisas mais rasas, é um livro extremamente profundo. Eu não tenho medo de colocar, claro, entendendo o tamanho dos outros, mas de colocar esse livro ao lado, por exemplo, do Morte e Vida Severina e do Vidas Secas, embora eles tenham propostas muito diferentes, é claro. O Vidas Secas, ele figura como sendo a obra máxima assim, da literatura brasileira que retrate o sofrimento desse povo retirante que vem do sertão em busca de alguma melhoria de vida. No entanto, esse livro aqui, ele é muito bom também. Muito bom para introduzir esse tema ao público que está ali no sexto, sétimo, oitavo ano do ensino fundamental, né? No caso, anos finais. Ele conta a história de um menino chamado Justino, que se tornou órfão de pai e mãe por causa das dificuldades que a vida dentro de uma seca, né, de um cenário semiárido, ou na verdade de um cenário bastante árido, proporciona para os moradores dali. E Justino, ele, diante de todos os problemas que aconteceram com ele, ele decide se retirar da terra onde ele estava, né, onde ele cresceu com os pais, e buscar uma vida melhor em outro lugar. Esse livro vai trazer um enredo ali de superação social, mas sem esconder que na história dele, como na história de muitos retirantes de fato, há necessidade de uma pitada de sorte.
para poder fazer com que as coisas aconteçam, que é o que acontece com ele. Não é nenhum tipo de sorte mirabolante, mas é a sorte dele ser, por exemplo, né, se tornar parceiro de um cego cantador que já tinha uma malícia, uma experiência dentro dessa vida de retirante. Né? Também dele ser abraçado por uma senhora que é dono de uma pensão, que o trata muito bem e que a qual ele é muito útil, né? Ele trabalha na pensão dessa senhora e a sua vida vai se moldando a partir dali. Depois algumas outras coisas acontecem que são pequenos incidentes na história dele que ajudam a se lançar para frente. Mas é um livro extremamente bonito, extremamente interessante. Ele lida com temas complexos, por exemplo, a saudade que esse menino órfão tem, depois essa vida de abandonos que o sertão e que esse período de estiagem longa traz aos moradores, né, nesse contexto. O outro livro que eu li, então aqui ó, indicado, tá certo? Livro maravilhoso, é só pegar e ler. Incrível, muito bom mesmo. Se você tá com preguiça de ler, tá cansado de ler, esse aqui é muito promissor para você começar essa caminhada, né? De se retirar dessa sequidão das leituras e se colocar então num oásis de boas leituras. O outro texto que eu li, que eu estou lendo, na verdade, e acredito que termino ainda esse mês, né? Porque ele não é tão longo, mas a volta da faculdade já vai me atrapalhando, é o livro O Guarani, de José de Alencar. Eu fiz essa compra no final do ano passado, comecei a fazer a leitura ali mais ou menos na última semana de dezembro, e no começo eu tive algumas dificuldades de fato, porque eu estava lendo muito picado. Eu li um capítulo hoje, amanhã lia outro capítulo, passava um dia sem ler, depois lia outro capítulo, um terceiro capítulo, e isso foi me dificultando a engrenar na história. No entanto, né, com o janeiro chegando e as férias se aproximando, eu tive, né, a condição de sair lendo um capítulo atrás do outro. E não é à toa que José de Alencar é uma lenda, né, da nossa literatura brasileira. Esse cara, ele consegue transformar pequenas descrições, e que não são descrições exaustivas, grandes, que tomam meia página, uma página, não. Pequenas descrições ali em um parágrafo em obra de arte. Tudo que esse homem toca, ele transforma em ouro. Ele vai descrever um pequeno cenário, ele transforma em ouro. Ele vai descrever um pequeno sentimento que transparece no rosto de alguém, de um dos personagens, ele transforma em ouro. Esse livro ele conta a história, né, de... Eu não vou dizer um triângulo amoroso, mas assim, ele conta a história, né, de três homens que amam uma mesma mulher. Né? Só que esses amores são amores de maneira diferente. O personagem principal, que é o Guarani, que seria Peri, ele tem um amor devoto pela personagem que é Cecília. Por outro lado, Ângelo, eu é Álvaro, eu confundo o nome dos personagens, mas existe um segundo personagem que ele tem um amor romântico por essa menina, ele tem um amor nobre por ela. E o terceiro personagem, ele tem um amor vilânico por ela, né, pela Cecília. E o entrelaçar desses três amores dentro desse cenário da propriedade de Dom Antônio Maris, né, um português que estava desbravando ali no Rio de Janeiro, esse cenário, essa congruência desses três amores convivendo nessa pequena propriedade vai gerar uma história extremamente interessante. José de Alencar ele foi me pegando de surpresa ao longo de cada capítulo, chegando ao momento de que esse livro se tornou um vira-página de fato. Existem sim algumas palavras que aparecem ao longo do livro que você não conhece, você não, né? Que eu não conhecia enquanto estava lendo. Eram palavras datadas, eram espécies de aves, espécies de árvores e por aí vai, que no geral às vezes a gente até não conhece, mesmo que seja um uso atual, né, do nome. Mas nada que comprometa o contexto. Tudo é extremamente entendível, por dizer assim. É uma verdadeira obra-prima. Então esses dois são os dois primeiros livros que eu terei concluído nesse ano. Um já foi concluído, Justino, o Retirante, e o outro, o Guarani, que estarei, que estarei concluindo em breve. Então, quais são os meus objetivos para a leitura? Os meus objetivos, eles são a leitura de 15 livros, como eu já disse, e eu já tenho uma pequena lista formada na minha cabeça. Então tem aqui o Guarani, Justino Retirante, um que eu comprei recentemente, peraí. O outro, que eu quero ler e lerei em breve. Oliver Twist, de Charles Dickens. É um clássico da literatura inglesa.
eu quero ler, né, o texto integral aqui, eu quero saber o que é que se passa nessa história, porque eu quero ler clássicos esse ano. Esse ano eu quero fazer a leitura de livros que sejam importantes na história da humanidade, porque veja, são diversos livros lançados, um atrás do outro, e nem todos são bons. E a leitura, ela é um entretenimento, ela é uma maneira de você gastar o seu tempo, não gastar, mas se você se cultivar, mas que ela demora. Né? Filme, você consegue em 4 horas assistir 2 filmes ruins, ou um filme ruim, um filme bom. A leitura ela demanda muito mais tempo, e por isso eu quero ocupar o meu tempo com leituras boas. Eu tenho algumas coisas da geografia, esse ano é um ano político, eu quero também fazer algumas leituras referentes ao cenário político da gente, para a gente debater algumas coisas aqui no canal, mas é isso. Ler é muito importante. Além desse livro aqui, do Charles Dickens, tem o Areias do Tempo, do Sidney Sheldon, tem outros aí que eu quero ler, então tudo numa listinha bonitinha aí, eu vou colocar, vou ver se eu acho o clipe do outro vídeo que eu tinha gravado e que não vai ser utilizado, e coloco aí um atrás do outro para vocês verem mais ou menos até onde eu quero chegar. Né? Então, se você também gosta de ler, se inscreva aí no canal, eu vou falar bastante de leitura, falar de leitura de livros, leitura de artigos, de matérias de jornal, enfim, leituras que sejam importantes, leituras que nos construam para vivermos um 2026 melhor. Correr para uma boa leitura é imprescindível, e de preferência livros que sejam físicos, porque a maioria de nós não tem condições de comprar um Kindle, o Kindle está caríssimo atualmente, e você vai ficar lendo no celular e é inevitável que você fique fazendo ali a migração entre abas, né, e perdendo o foco da leitura, fazendo leituras partidas. Eu também vi aí uma tendência do pessoal lendo em academia. Pelo amor de Deus, não faça isso, em nome de Jesus Cristo que morreu por todos os pecadores. Não leia assim em academia. Eu vou fazer uma série e faço na leitura, no intervalo uma leitura. Não faça isso, você não tem necessidade. Uma leitura fragmentada vai treinar a sua cabeça para trabalhar de um jeito errado, de um jeito troncho. Quer ficar lendo a cada 1 minuto, aí faz uma série de 1 minuto e meio, 2 minutos, lê mais 1 minuto. Pelo amor de Deus, você não precisa disso não, meu amigo. Faça seu treino e depois tira meia hora e lê seguido, continuamente, né? Mas nós precisamos ler cada vez mais. Se programe para isso. Quem sabe você consiga aí separar alguns livros que você goste, né? Para você fazer essa busca da leitura. Eu quero ler um livro por mês, 300 páginas, dá 10 páginas por dia. Você tem tempo para isso. A gente vai fazer os conteúdos referentes à leitura aqui no canal, tá certo? Se inscreva, deixa o like. E compartilhe esse vídeo com quem quer que você queira compartilhar. Tchau, tchau.